Senhor me falou. Na Bíblia diz em Mateus 26:17 que Jesus e seus discípulos estavam nos preparativos para dar início ao primeiro dia da festa dos pães asmos ou da Páscoa. E Jesus deu uma ordem para seus discípulos, para que a mesa da ceia fosse preparada. Detalhe, essa seria a última ceia, a última Páscoa, que eles teriam juntos antes da morte de Jesus. E o Senhor dá uma ordem para os seus discípulos: ó, prepara a mesa, prepara o local, prepara o ambiente. Naquele tempo, o homem preparou a mesa. E nessa mesma mesa, na qual Jesus deu uma ordem para ser preparada, mas que foram preparadas pelos seus discípulos, nessa mesma mesa houve traição. Nessa mesma mesa que foi preparada pelos seus discípulos, houve negação. Nessa mesma mesa que foi preparada pelos seus discípulos, houve mentira. Nessa mesma mesa que foi preparada pelos seus discípulos, houve morte. Só que chegará um tempo em que a mesa será posta diante de nós. Chegará um tempo em que o banquete estará diante de nós. Só que essa mesa não será preparada por nós. Entenda isso daqui, por favor, porque isso daqui é profundo. Chegará um tempo em que a mesa vai estar preparada, mas não seremos nós que iremos preparar. Chegará um tempo em que a ceia, o banquete estará preparado, mas não seremos nós que iremos preparar. E por quê? Porque quando os homens prepararam a mesa, houve traição, houve negação, houve mentira, houve morte. Só que na mesa preparada por homens, que houve traição, é na mesma mesa preparada por Deus que haverá fidelidade. Na mesa preparada por homens, houve mentira, mas na mesa que for preparada por Deus, haverá verdade. Aleluia, Jesus. Na mesa preparada por homens, houve morte, mas é nessa mesma mesa preparada por Deus que haverá vida e vida com abundância. Eu não sei se você entendeu isso aqui, mas quando o homem preparou, houve traição, mas na mesa que Deus irá preparar, haverá fidelidade para nós. Na mesa que o homem preparou, houve mentira, mas na mesa que Deus preparar, só se assentará quem estiver na verdade. Na mesa que o homem preparou, houve morte, estavam pessoas mortas, pessoas que iriam morrer, mas na mesa que o Senhor preparar, haverá vida eterna, haverá vida com abundância, haverá vida, porque o Senhor quem preparou essa mesa. Só que diante daquela mesa preparada pelos discípulos, houve um acontecimento na qual Pedro é avisado que negaria Jesus. Só que nós lemos aqui, Cristo, que Pedro foi o primeiro a dizer que morreria com Jesus se necessário. Só que nessa mesa em que foi preparada por homens, Pedro é avisado de que negaria Jesus. E para quem disse, pastora Georgina, que morreria com Jesus, negá-lo 3 vezes publicamente foi um grande fracasso. Para quem disse que morreria com Jesus, negá-lo 3 vezes publicamente foi uma grande vergonha. Para quem disse que morreria com Jesus, negá-lo 3 vezes publicamente foi uma vergonha enorme. Então, após o fracasso de Pedro, após Jesus ser crucificado, e eu estou resumindo para dar tempo aqui, e após a ressurreição de Jesus, Jesus vai ter com seus discípulos. E aí nós abrimos a Bíblia em João 21. E em João 21, a partir do verso 15, a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele se retira do meio dos discípulos. E ele vai ter com Pedro a sós. E quando ele se encontra com Pedro a sós, ele vai fazer para Pedro por 3 vezes a mesma pergunta. E qual é essa pergunta que ele faz para Pedro? Pedro, tu me amas? Isso daqui é muito profundo.
me amas. E para cada sim de Pedro, Jesus vai dizer e confirmar: então apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se você entendeu isso aqui, mas eu preciso entrar nesse livro de novo. Por 3 vezes Pedro negou Jesus, e por 3 vezes Jesus confirmou a liderança de Pedro. Aleluia, Jesus. Por 3 vezes Pedro envergonhou a Jesus, mas por 3 vezes Pedro confirmou a liderança e o pastorado de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você: nem mesmo o maior fracasso de Pedro mudou o pensamento de Jesus a seu respeito. Eu quero dizer uma coisa para você aqui: nem mesmo o seu maior fracasso mudou o que Deus pensa a seu respeito. Nem mesmo as suas maiores batalhas travadas mudou o que Deus pensa a seu respeito. Nem mesmo as falhas que você teve no seu secreto mudou o pensamento de Deus a seu respeito. Para cada negação de Pedro, houve 3 confirmações de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque o seu fracasso do hoje não vai alterar nada do que eu tenho preparado para você. Se for de pé, por gentileza. O fracasso que você cometeu hoje não vai alterar em nada daquilo que eu tenho preparado para você. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora, ele vê o seu maior desafio, Cris. Ele vê o seu maior desafio impulsionando para frente. E agora ele vê que o seu maior desafio transformou aquilo que ele estava vivendo em um ato de mudança. Eu quero dizer para você uma coisa aqui: isso não está escrito, eu quero deixar para você aqui. Comece a enxergar os desafios que Deus coloca na sua vida como oportunidade